Amém. Querido, querida, eu vou chamar a Cris para ela fazer a leitura para nós, tá bom? A leitura se encontra, enquanto ela está vindo, você vai abrindo aí no Evangelho de João, capítulo 2, tá bom? Ela vai dizer os versos para você se localizar. Então, se quiser, abra sua Bíblia lá no capítulo 2 do Evangelho de João. Amém. Ok? Amém, queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, com saúde. Estamos com muita saudade de vocês. E a palavra do Senhor hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 13. E a palavra do Senhor diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorraque de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinais nos mostra para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Amém, queridos. Amém, irmãos. Prestaram bem atenção nesse texto? Esse texto é um texto que relata um momento muito tenso, forte da vida de Jesus, do ministério de Jesus. O ocorrido nesses dias que nós temos, como nos dias de hoje estamos celebrando, os dias que antecedem a Páscoa, esse momento dos 40 dias que precedem a Páscoa, que a gente tradicionalmente chama de Quaresma, certo? São os 40 dias. E nesses dias que precediam a Páscoa, os judeus já estavam se dirigindo ao templo de Jerusalém para oferecer ali os seus sacrifícios. E aí o que acontece? Bom, a realidade é o seguinte: a festa da Páscoa, ela deverá ser comemorado. Você sabia, tem mandamento bíblico para a gente celebrar a Páscoa até o dia do Senhor, certo? Não tem mandamento bíblico para celebrar o Natal, por exemplo, mas a gente celebra porque os céus celebraram a vinda de Cristo, a gente celebra também, tá certo? Louvado seja Deus por isso. Não foi no dia 25 de dezembro que a gente estabeleceu, mas pouco importa essa data, a verdade é que ele veio, certo? É por aí. Bom, enfim, nesse tempo da celebração pré-pascais, certo? O povo judeu já estava lá. A gente vê pela historicidade bíblica que está relatada aí que Jesus fez isso várias vezes. Ele, naquele relato, quando ele foi com seus pais para a Páscoa, com a família, celebrar em Jerusalém, era um povo pobre. José e Maria, porque eram pobres, sacrificavam um passarinho, certo? Os mais ricos sacrificavam bois, iam lá, compravam um animal grande, certo? E por aí vai. Às vezes é para sacrificar o boi porque o pecado é grande, às vezes nem tanto, né? Às vezes a pessoa sacrifica o boi porque pode, né? Está fazendo aquilo como o seu gesto de gratidão. Eis aqui, Senhor, um grande sacrifício da minha parte. O ser humano tem esse negócio aí. Mas enfim, Jesus então, juntamente com o povo, também esteve lá, né? Lembra, nesse negócio dos 12 anos, o povo voltou para Jerusalém, no caminho de volta perceberam que Jesus não estava, tá bom? Então assim,
Era um hábito judeu, era uma prática, né, era uma prática do povo a celebração, né, não apenas das celebrações pascais, como a celebração pré-pascais. E estavam celebrando ali, nesses dias, a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos são os pães que são feitos sem fermento. Esse é o significado simbólico, né, a simbologia que tem o pão sem fermento. Porque na cultura judaica, o fermento significa aquilo que leveda, aquilo que azeda, tá bom? Então você bota uma comidinha lá na geladeira, passa mais tempo do que o necessário, ou de alguma maneira ela foi contaminada com alguma coisinha que caiu dentro. Você, quando vai se servir dela, você olha assim, você sente um cheirinho, olha, isso aqui tá azedo, certo? Então, quando tá azedo, se não for um iogurte que você está tomando, porque ele tem aquele cheirinho do iogurte, então se não é isso, se não é uma comida que tem o cheirinho ácido próprio dela mesma, você diz o seguinte, azedou porque estragou. Então é essa a visão da presença do fermento que azeda, que estraga, né? Quando a Bíblia fala que um pouco de fermento, ele leveda, ele azeda a massa inteira, isso é verdade. E aí Jesus, quando chegou lá no templo, né, celebrando juntamente com o povo de Jerusalém, com a sua família, né, ele estava, né, o povo celebrando na época da Páscoa, você sabe, a Páscoa ela é celebrada como uma comemoração da libertação que Deus deu ao povo de Israel quando veio lá do Egito, tá bom? Então Deus libertou o povo, Deus trouxe o povo em segurança, né, não sem lutas, certo? De volta para a terra prometida, colocou o povo de volta na terra, não sem muito sacrifício também, a história você conhece, e tudo mais, a passagem do Mar Vermelho, vamos lá, certo? Moisés não passou por ali, quem passou foi Josué e Caleb daquela geração, certo? Ou seja, demoraram muito tempo para chegar, mas tomaram posse, tá certo? Não desistiram no meio do caminho e tomaram posse da terra. Então, aquele tempo, como o tempo de hoje, é um tempo de consagração, é um tempo precioso para a gente colocar a nossa vida em evidência. Diante de Deus ela está sempre, mas para que a gente dê uma boa olhada na nossa realidade. O convite é um convite para a gente dar uma boa olhada interior, para que a gente se dê conta de que o templo, que é a habitação do Espírito Santo, que somos nós, também tem um grande significado para Deus, tá certo? Da mesma maneira que o templo lá em Jerusalém, e Jesus, quando entrou em Jerusalém, deu de cara com aqueles cambistas, né, que a palavra aqui está escrito cambiadores, é um sinônimo, sinonímia, são os negociantes que estavam ali no pátio do templo negociando os animais. Então se vendia desde passarinhos sem defeito, né, os animais não podiam ser com defeito, mas enfim, desde passarinhos para os mais pobres, até animais grandes para os que podiam pagar grandes animais. Então isso tudo, certo? Era prática naquele tempo. E o pátio do templo acabou virando um grande balcão de negócios, onde as pessoas, ao invés de chegar ali, estar naquele lugar, com o coração voltado para Deus para adorar, eles estavam dentro do templo. Esse era o problema. Se eles estivessem fora do templo, talvez não tivesse tanto problema, certamente. Mas como eles estavam dentro do templo, Jesus ficou indignado. Então ele diz aqui o texto que a Cris leu para a gente, que Jesus pegou um azorrague, que é um chicote, certo? Com várias, com algumas... um chicote, é um pequeno chicote, tá? É um chicote pequeno, não um chicote daquele tipo Indiana Jones, é um chicote pequeno, certo? Usado para açoitar animais, a pessoa quando vai, ok? Botando o animal para lá e para cá, o burro, a vaca foi para lá, foi para cá, então ele usava aquilo ali quase como um cajado, vamos dizer assim, certo? E aí Jesus tomou esse azorrague e botou os caras para fora, meu velho, certo? Jesus botou, ele foi enfático, ele foi incisivo, foi botando, foi virando as mesas e olha, cheio de autoridade. Jesus não chegou lá como um grande estranho, ele era conhecido lá no meio do povo. Lembre-se, Jesus já pregava ali no meio do povo, já falava, já ensinava, ele já era respeitado, tá certo? Não chegou como um estranho, de repente uma pessoa entrar na sua casa e começa chutando suas cadeiras, dizendo que aquilo ali, não, eu vou levar para minha casa, tira daqui, que conversa é essa? Eu nem lhe conheço. Jesus era uma pessoa, era um personagem conhecido, tá certo? E respeitado. Agora, quando ele botou o pessoal para fora dali, certo? E
e essa atitude certamente chocou as pessoas, tá bom? A pergunta foi essa: com que autoridade você está fazendo isso? Né? Com que autoridade? Então, ele diz que a autoridade, ele estava fazendo aquilo com quem tem a autoridade investida pelo próprio Senhor. Né? Claro que ele não disse, eu sou Deus, estou botando vocês para fora. Não foi isso que ele fez. Mas ele disse assim, derruba esse templo, você vai ver essa autoridade, derruba esse templo e em 3 dias eu vou edificá-lo. Aí o pessoal disse, foi construído em 46 anos, você vai construir em 3 dias. O pessoal não entendeu, mas ainda assim botou o povo para fora. E aí, enfim, encerrou a parte da nossa leitura, certo? Porque essa realidade do reerguer o templo em 3 dias, ele falava de forma figurada e os seus discípulos só entenderam isso depois que ele ressuscitou. Então naquela hora não havia tempo, nem lugar, nem era momento, ele com a zorrague na mão, botando o povo para fora, virando as mesas, botando o povo para fora, não era tempo para vir para cá que eu vou dar uma aula para vocês, não era o caso, certo? Só foram entender depois como hoje nós entendemos. Irmãos, tudo isso, hoje, passando por essa pandemia que daqui a uma semana, mais ou menos, vai completar 1 ano, né? Estou falando isso não é do começo da doença, da enfermidade, não. Do começo do isolamento social, que está afetando todo mundo, está mexendo com a cabeça, com o coração, com a alma, com a vida de muita gente, continua mexendo. Insisto em dizer aqui, repito toda vez, lá atrás a gente acreditava que o nosso Brasil não suportaria 90 dias de uma paralisação, e olha, irmãos, estamos aqui de pé, louvado seja o nome do Senhor, quase 1 ano depois, e não estamos pedindo arrego. O Brasil não está pedindo arrego para ninguém. Estamos dentro das nossas competências, dentro das nossas capacidades, procurando dar o nosso melhor, e aqui eu já agradeço ao nosso povo sensato, tá certo? Que está usando das ferramentas que possui para continuar se cuidando e para a gente seguir mais um passo adiante. Eu creio que logo, logo, queridos, a vitória está logo aí, tá certo? A vitória está chegando em nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Eu quero ser mais enfático, a vitória já chegou, certo? Abra seus olhos, porque a vitória do Senhor já está entre nós, tá certo? Para silenciar esse mundo de gente que a gente está ouvindo por aí, falando bobagem, que só fala de morte, só fala em desgraça. Daqui a 8 dias, daqui a 10 dias, o país vai se acabar, o país vai entrar não sei o que, e vai se acabar. Que negócio de vai se acabar nada, rapaz? Esse país aqui é do Senhor, essa nação é do Senhor, essa terra é do Senhor, eu sou do Senhor, você também. Então não aceite não, meu velho, não aceite não, viu, meu irmão? Entendeu? Então, tudo isso, nesses tempos de pandemia, nos ensinam coisas muito preciosas para nós hoje, né? Para que a gente possa colocar a nossa vida na ordem certa. Desculpem, irmãos. E fazer o que? Ao vivo é assim, tá vendo? Eu tomo água e a gargantinha dá essas coisinhas, hein? Faz parte da caminhada, enfim. Amém? Então vamos lá. Então onde é que a gente quer? O que nos ensina esse momento que Jesus viveu ali diante do povo, tá certo? Diante desse povo que o amava, que o conhecia, que o respeitava, mas ao mesmo tempo ali muitos ficaram indignados com aquilo que ele fez, certo? Então, queridos, grandes lições. Primeira grande lição que nós aprendemos nesse momento, a gente precisa entender que o templo é lugar de adoração, templo é lugar de sacrifícios a Deus. E aí eu vou dizer o seguinte, que templo é esse? O templo de Jerusalém? É só ali? Não. É a sua casa, é você, é a sua igreja, tá certo? Templo é qualquer lugar onde a gente se curva. Olha, eu celebrando, toda vez que eu vou celebrar um casamento, eu digo às pessoas que eu adoro celebrar casamento. Toda vez que a gente entra nesse assunto, em qualquer lugar, um dia desse eu disse isso em algum canto por aí, onde eu fui para uma loja comprar alguma coisa que precisava aqui, eu sei que a conversa surgiu e eu disse assim, olha, eu sou pastor e adoro celebrar casamento. Ele é mesmo, eu digo, e é fácil entender por quê. Ele, por quê? Porque eu tenho um casamento feliz. Eu não tenho um casamento feliz não, eu tenho um casamento muito feliz, certo? São 27 anos, certo?
de felicidade, de alegria. Você está dizendo assim, que é isso, pastor? É a Disneylândia? Não, a gente passou por muito apuro, a gente passou por aborrecimentos, a gente passou por tristezas, passamos e continuamos passando por muitas lutas, amém? Mas crise, zero, certo? Aí eu digo, cara, quer saber o segredo? É fácil, eu conto para todo mundo, não tem segredo não. É Jesus de Nazaré, a terceira dobra desse cordão, tá certo? Então, queridos, olha assim, a gente entende que a casa da gente, o lar da gente, a nossa família, certo? Esse núcleo precioso, que hoje estamos todos nós provavelmente reunidos em casa, reunidos em família, esse povo, ele é muito precioso para Deus. Minha casa, sua casa, nós somos preciosos, muito preciosos para Deus. A nossa igreja. Mas igreja é lugar de adoração. Agora, acontece também na igreja. Esse tempo de consagração que a gente faz na época da quaresma, e é para se fazer o ano inteiro, a vida inteira, essa é a realidade, ele é um tempo de ensino, amém? Porque, olha, irmãos, nós não viemos aqui, você não veio ao mundo para agradar o pastor, para agradar seus amigos, para agradar seus irmãos, para agradar o bispo da igreja A ou B, o líder dessa igreja ou daquela, não, querido. Ainda que você possa agradar, olha, respeito meus irmãos, meus amigos, os pastores, irmãos queridos, respeito demais os meus bispos, o meu arcebispo amado, meu Deus do céu, como eu os amo, como eu os respeito, certo? Mas nós estamos aqui para agradecer a Deus acima de tudo, para louvarmos a Deus acima de tudo. Se por qualquer razão, qualquer um desses andar em descompasso com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, você não é obrigado a concordar, a balançar a cabeça feito lagartixa de jeito nenhum. E acredite, todos nós, sem exceção, somos extremamente falhos, certo? Então, da mesma maneira que a gente entende que a nossa casa, que a nossa igreja é o templo do Espírito Santo, é um templo onde a gente deve adorar a Deus, o nosso corpo também o é, tá certo? Olha só o que diz Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, lá na primeira carta, ele diz lá no capítulo 6, assim, a partir do verso 19. Olha, irmão, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês? Esse Espírito Santo, ele é proveniente de Deus, certo? E não de vocês mesmos, não é de vós. Será que vocês não estão percebendo? Porque fostes comprados por alto preço, diz Paulo. Glorificai, portanto, a Deus no vosso corpo e o vosso espírito, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha que coisa linda. Entendeu? Então, querido, querida, sabe de quem você é? Você tem um dono. Você tem uma dona. Está começando a entender como é que você muitas vezes, tendo passado tantos apuros ao longo desse ano, olha, eu não quero aqui falar, não quero julgar, Deus me livre disso. Eu não estou aqui julgando quem já passou por situações difíceis. Mas você imagina, por exemplo, vamos brincar aqui, uma pessoa, como é que uma pessoa dentro de casa, sem sair para lugar nenhum, contrai essa virose? Sem sair. A pessoa chegou como? Chegou pelo vento, deve ter sido. Pode ter sido num saquinho de supermercado que alguém entregou, um lanche que foi entregue lá, papá, é verdade? Pode. Como é que você explica uma pessoa que sai todos os dias de manhã, um enfermeiro ou enfermeira, sai da sua casa todo dia de manhã, vai trabalhar na ala dos pacientes de Covid, está lá há 1 ano e a Covid não pegou? Vai explicar isso aí. Como é que é? Vai explicar aos muitos irmãos nossos que nesses dias estão precisando para ganhar seu pão, saem de casa, vão enfrentar aquela luta diária e vem um monte de gente. Olha, irmãos, eu já passei por um monte de gente que já vem conversar com a máscara aqui, ó, no queixo. E aí a gente fica a dar um passinho para trás, preocupado, tá certo? Não só com a pessoa, não só comigo, mas com a pessoa também. Eu também não quero passar virose para ninguém. Então, é o seguinte, Deus se preocupa com a gente. Deus se preocupa com o nosso corpo. Deus se preocupa com a nossa saúde física, nossa saúde espiritual. Deus está lá preocupado com isso e olha, a graça dele continua tomando conta de você. Agora, a realidade é essa. Muita gente anda por aí maltratando a si próprio. Nesses dias eu vi aqui na internet e na televisão que, né, durante esse tempo de pandemia, aumentou substancialmente o consumo de bebidas alcoólicas.
pessoas que muitas delas têm abusado um pouco do álcool e dentro de casa estão sofrendo as dificuldades de um alcoolismo que até algum tempo não existia, mas agora já começou a existir, trazendo para dentro de casa uma realidade que até então não fazia parte. Porque, por exemplo, eu mesmo não bebo bebida alcoólica mais, não bebo mais. Mas se alguém me convidar para uma festa e colocar um dedinho de vinho, eu vou brindar com a pessoa, mas não vou ficar lá bebendo. Eu tenho vinho aqui na minha casa? Tenho, nós usamos na culinária muito mesmo, certo? O vinho tinto, bota lá nos molhinhos da carne, o vinho branco, bota lá nos crepes que a Cris faz e vamos embora. Amém. Agora, tudo tem seu limite. Vez por outra aqui, no aniversário de alguém, a gente abre um espumantezinho aqui em família, aquele bem fraquinho pra gente brindar, e muitas vezes daquele espumantezinho de mentirinha, que não tem nada não tem gradiente alcoólico. Mas, queridos, olha lá, eu não estou aqui criticando, longe de mim, você que toma seu vinho, você que toma, né, a sua bebida preferida com parcimônia, com jeito, que isso não lhe prejudica, não lhe atrapalha, não é por aí. Eu estou falando das pessoas que continuam matando o próprio corpo e estão por aí se drogando de alguma maneira, ou com drogas lícitas como álcool, ou com drogas ilícitas, o que é pior, ou com outras drogas, tá certo? A palavra é essa, meu irmão, minha irmã, é tempo da gente limpar a casa. Que tal? Que tal limpar a casa? Eu tenho dito aqui muitas vezes, e ainda não terminei o trabalho não de limpeza da minha casa, dessa casa aqui que eu moro, certo? Estou desocupando vários espaços lá no meu guarda-roupa, tirando coisas e estou juntando aqui. Não vou nem mostrar para vocês não caírem de costas. Está cheio de coisinha de caixinha, eu sei tudo que tem dentro. Já estou separando para lá, para cá, para depois escolher onde vou colocar. E o que eu não quero mais, já coloquei nas caixas ali. Não levei para a igreja, porque a igreja está se mudando. Mas já tudo isso chega no bazar. É, que legal. Tá certo? Para nos ajudar. Então, que tal, querido, querida? Que tal dar uma boa limpeza na casa? O convite é para mim, é para você, para todos nós, amém? Então, grande lição, certo? Olha o que a palavra nos diz lá em Ezequiel 18, diz assim no verso 31, diz assim: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, diz o Senhor, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Olha que coisa linda. Sabe o que Deus quer, querido, querida? Que você viva. Viu? Levanta a cabeça, meu irmão. Levanta a cabeça, minha irmã. Tá triste? Eu também tô. Tá afetado emocionalmente? Eu também tô. Tá cansado? Eu também tô. Tá preocupado? Eu também tô. E olha, tô muito preocupado. Tá com medo? Eu também tô. Mas eu não aceito. Não tenho aceitado, quando muitas vezes o medo quer tomar conta do meu coração. Eu tenho 56 anos, meu velho, eu ainda quero viver mais 200 ou 1000, não sei. Como diz nosso querido Dom Paulo, não limite a graça de Deus. Deus quer que a gente viva. Estava assistindo a TV ontem de noite, sobre aquela Olimpíada de Tóquio, que o pessoal está aí batalhando para ver se acontece ou não acontece. Olha que coisa linda. Em algum momento, há um planejamento para passar a tocha olímpica para uma senhora que tem 100 e tantos anos. Ela sobreviveu a 2 guerras mundiais, teve câncer, teve não sei o quê, só você vendo quanta coisa, quantas vezes aquela senhora não passou por situações em que a morte bateu na porta dela dizendo, vou te pegar agora. E você acha que foi ela quem disse? Não, queridos, foi a graça de Deus, não foi outra coisa não. Foi a graça de Deus. Então eu quero louvar a Deus porque você, querido, você, minha irmã, está vivo, está viva. E Deus escolheu você para isso. Enquanto isso, vamos aceitar o convite que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12. Você já conhece. E o convite é esse. Não vos conformeis, irmãos, olha que coisa linda, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E olha que isso tem um conteúdo prático. Diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe para quem é isso?
para você. Sabe para quem é isso? Para mim, para todos nós. Amém. Primeira grande lição, presta atenção, porque Deus se preocupa com você e templo é lugar de adoração a Deus. Eu estou falando de você, estou falando da sua casa, não somente da sua igreja, de todo lugar onde você coloca os seus pés e curva o seu coração para adorar a Deus. Ali o templo do Senhor está erguido. Amém. Segunda grande lição desse texto. Muitas vezes por falta de discernimento, muitas vezes por falta de visão, de entendimento, a gente acaba dando autoridade ao erro. A gente acaba dando autoridade ao pecado. Do que eu estou falando aqui? Irmãos, olha, a gente está vivendo num tempo em que as pessoas agora, quando querem saber qualquer coisa, botam lá na internet e daqui a pouco vem um sem mundo de assuntos, de artigos, de coisas escritas. Algumas coisas boas, outras nem tanto. A gente tem que aprender a filtrar tudo isso. Amém. Então, meu velho, vamos lá. Tá difícil a gente falar hoje, cada vez mais difícil dizer assim, olha, eu ainda não sei nada sobre esse assunto. Talvez porque você não tenha se interessado. Mas a realidade é a seguinte. Muitas vezes a gente dá autoridade ao erro na vida da gente porque a gente falta um pouco mais de conhecimento sobre aquilo. Repare o seguinte, os cambistas do templo, dito aqui no texto, os cambiadores, ou seja, os negociantes, estavam ali dentro do templo autorizados, eles não invadiram aquele pátio do templo para vender as coisas e o pessoal fez que não via não. Eles estavam ali de forma legal, eles tinham autorização para estar lá. Entende? É isso que eu estou falando. Às vezes a gente dá autoridade para coisas, né, para situações, para realidades conviverem com a nossa vida, quando a gente, né, muitas vezes aquilo ali está fazendo mal a gente. Então a gente tem que ter o discernimento para a gente não perder a visão. Muitas vezes a gente perde a visão e ficamos cegos, é verdade. E aqui algumas considerações importantes. Olha o que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 4, ele diz assim, irmãos, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória, a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que é que Paulo está falando aqui? Que o Deus desse século, o inimigo das nossas almas, muitas vezes ele bota escamas nos nossos olhos, para que você não veja, não consiga enxergar a verdade. E por conta disso, irmãos, daí a gente entende que tem muita gente que, por mais que você fale, ela está ali, não quer enxergar. Eu lembro uma vez de uma jovem, num encontro que nós tivemos na igreja, e essa jovem, ela estava opressa espiritualmente. E nós, querendo conversar com ela amorosamente, dizendo, querida, veja, Jesus quer curar você, Jesus quer libertar você. Por que você não quer? E ela disse assim, não adianta, eu não quero. Porque cada vez que eu abro a boca para chamar, só vem o outro. Eu digo, por que você não clama então pelo nome correto? Por que você, ao invés de chamar e chamar o outro, chame Jesus? Chame Deus para dentro dessa sua realidade interior. E você vai ver Ele encher você de uma grandeza, de um trabalhar maravilhoso, você vai viver outra realidade. Sabe o que aconteceu? Eu lamento muito. A escolha foi da jovem. Ela não quis e foi embora. Quiçá hoje, nem eu nem você, nenhum de nós façamos essa triste escolha, certo? Então, existem aqueles cegos que não veem porque não conseguem ver, certo? Nós tentamos de todas as maneiras fazer com que ela enxergasse a grandeza desse Deus maravilhoso que queria curá-la e transformá-la, mas ela não quis. Permaneceu, como muitos, enganada pelas artimanhas do mundo. Agora, note a diferença de outra realidade. Sabe onde está? Está lá no capítulo 1 do Evangelho de Tiago, da carta de Tiago. Desculpe. Diz assim, ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Certo? Deus não pode ser tentado pelo mal. Cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois, tendo a concupiscência concebido, ela dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Você está entendendo? Presta atenção aqui. Você está entendendo essa escadinha? Ó, essa escadinha diz assim, tudo é gerado aqui, ó, no coração, na mente da gente. A concupiscência está aqui, tá certo?
essa concupiscência, ela dá à luz, ela gera o pecado, certo? Ela dá à luz o pecado. E esse pecado sendo consumado, certo? Gera a morte. Porque Romanos 3,23 diz que o salário do pecado é a morte. Pois é. Então não leva a vida para ninguém, irmãos. Nós estamos aqui hoje falando de vida. Enquanto se você ligar a sua TV, tá lá, não sei quanta pessoa morreu, não sei, tá entendendo? É aquela coisa, os hospitais não aguentam mais, é aquela coisa toda e vamos embora. Queridos, vamos lá. Jesus está falando de vida. Hoje nós vamos orar por esses milhares de brasileiros que estão por aí nas filas dos hospitais, para que o Espírito Santo de Deus dê um sopro de saúde, de paz, de libertação, de restauração, para botar esse povo todo em casa, saudável, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Mas até lá, queridos, é batalha, tá certo? Por quê? Porque essa realidade acontece aonde? Aqui dentro da gente. Muitos de nós somos enganados pelas coisas ruins que nós abrigamos dentro do coração da gente. Tá notando aí a diferença? Certo? A gente pode perder a visão de várias maneiras. E a gente pode perder a visão quando a gente se desvia do alvo. E muitas vezes o mundo está tentando fazer isso com a gente. Não desvie o seu olhar do Senhor. Não desvie. Isaías, lá no capítulo 66, ele diz assim, olha que interessante. Ele diz assim, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa então me edificarei a vós? Qual seria o lugar do meu descanso? E ele diz assim, a minha mão, diz o Senhor, olha a coisa linda, a minha mão fez todas essas coisas e assim todas elas foram feitas. Mas para esse eu olharei para o pobre e abatido de espírito, àquele que treme diante da minha palavra. Ó, coisa linda. Está falando de quem? De você, querido. Você que tem temor de Deus. E olha, ele adverte no mesmo texto dizendo assim, olha, quem mata um boi é como aquele que tira a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como aquele que degola um cachorro. Quem oferece uma oblação é como aquele que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como aquele que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas abominações. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está falando dos hipócritas. Das pessoas que estão por aí, é Jesus, é Senhor, Senhor, mas a vida está toda atrapalhada. Olha, vou dizer, Deus está vendo. Mas eu tenho aqui no coração a certeza de que, e você também, a certeza de que Jesus morreu por esses aí também. Aos que ainda hoje não se deram conta do quanto estão envenenando as suas próprias vidas e matando o templo no qual Jesus de Nazaré quer habitar. Quantas pessoas, irmãos, estão ainda por aí precisando ouvir que Jesus quer salvar? Quantas pessoas estão aí precisando ouvir que Jesus pode curar a enfermidade, curar definitivamente? Ele não é só um paliativo, ele é a solução, ele é a resposta, ele é a luz do mundo, é a água da vida, é o pão da vida, sabe, querido, querida, ele é tudo em todos. Agora você só precisa querer isso, certo? Então a palavra é essa, fique atento. Agora lembre-se de uma coisa, e aqui é a terceira grande lição desse texto, que a consagração, muitas vezes, ela incomoda. Por quê? Porque a gente vive num mundo em que as pessoas estão por aí naquela coisa de olho por olho, dente por dente. É assim que o mundo vive. E nós somos convidados a uma outra atitude. Enquanto a gente assiste a nossa TV e vê gente preocupada em furar a fila para receber a vacina, em levar vantagem para receber a vacina antes, e o poder público, por todas as formas, tentando identificar essas pessoas mais que com ardis horrorosos passam na frente, tiram a vacina de uma pessoa mais idosa que precisaria tomar, aqueles outros que fazem a tal da vacina de vento, né? Faz de conta que dá, porque aí sobra uma vacina lá atrás para a pessoa vender ou sei lá o quê. O que está acontecendo? Sabe o que é isso, irmãos? É o mundo tenebroso, maligno no qual nós estamos inseridos. Então entenda, a consagração, ela vai incomodar. Por quê? Porque você não vai aceitar os convites do mundo.
Lembra-se que os judeus disseram a Jesus, quais são os sinais que você nos dá para isso? Certo? Então, irmão, se você busca a Deus, se você quer consagrar a sua vida, a sua realidade diante do altar do Senhor, essa consagração ela vai refletir a luz de Cristo Jesus. E pode muitas vezes trazer dissensão, rejeição. Às vezes dentro da nossa própria casa nós encontramos isso. Eu encontrei isso. Hoje, muito menos. Certo? Eu não me lembro nem se existe mais hoje. Certo? Mas eu insisti. Eu bati boca com muitas pessoas da minha família, quando eu resolvi entregar a minha vida ao Senhor e caminhar no caminho, certo? No caminho reto para o qual Deus me chamou. Amém. Então pode ser que você encontre isso dentro da sua própria casa, e a Bíblia nos diz isso lá em Mateus 10. Cuidem, certo? Palavras do próprio Jesus, ele disse assim, cuidem que eu não vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim colocar em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Olha, queridos, quando Jesus diz isso, ele não está dizendo que veio criar confusão na casa de todo mundo, não. O que ele veio dizer, queridos, é que quando alguém entra num lugar onde a luz de Jesus está presente, ela vai jogar luz na mediocridade alheia, e isso vai incomodar, amém? Vai incomodar, vai. Não é porque você é melhor do que ninguém, de jeito nenhum, mas começa você a perceber as pessoas vão brincar com você, olha aí o Bíblia, eu ouvi muito isso, olha o Bíblia aí agora, olha o crente aí, pronto, chegou o crente, ninguém pode brincar mais. Eu disse, como não pode brincar mais? Pode brincar, certo? Qual o problema? A gente se diverte, moçada. A gente acha graça com a vida, a gente sorri, nós dançamos, nós pulamos, nós nos alegramos na presença do Senhor. Agora, o nosso jeito de se divertir não tem nada a ver, por exemplo, com o carnaval. Certo? Porque o carnaval é a festa da carne e a gente vai celebrar a carne. Cristão não celebra a festa da carne, ele celebra a festa no Espírito do Senhor. É por isso que você vai no carnaval e você vê, como aconteceu um dia desse, escolas de samba mostrando o diabo arrastando Jesus pelos cabelos, simbolicamente, como comissão de frente. Vai brincando. Brinca muito não. Paciência de Deus tem limite, mas lembrem-se, todos nós, Jesus morreu por esses também. Entende? Então, querido, querida, prepare-se. As dissensões acontecem tanto com os de casa, quanto com os de fora de casa. Lembrem-se que Isaías disse, quando falou de Jesus, lá no capítulo 53, ele disse que falando do Messias, ele disse que esse seria o mais rejeitado entre os homens, um daqueles de quem se virava o rosto nas ruas. Então, às vezes acontece isso conosco. Esteja preparado, querido, querida, mas lembre-se de que quando as pessoas lhe rejeitarem, dentro ou fora de casa, quando você se consagrar ao Senhor, lembre-se que você também esteve ali. E o Jesus que lhe alcançou, quer alcançar eles também. Amém? Olha, eu quero encerrar essa palavra, dizer a você o seguinte, que é tempo da gente purificar o templo, é tempo da gente cuidar do coração, é tempo da gente cuidar da nossa vida, é tempo da gente fazer, certo? Essa arrumação preciosa. Eu estou fazendo aqui dentro, tenho que fazer aqui fora também, certo? Para ir abrindo os espaços na minha casa para tirar aquilo que não serve, porque na vida espiritual também, irmãos, a gente não pode estar carregando aquilo que não presta mais, certo? E aí, a última grande lição desse texto é o seguinte, que seja qual for a sua realidade, seja qual for o seu pecado, seja qual for a situação que você precisa de mudança, eu tenho uma ótima notícia. Jesus pode curar todas as coisas. Ele pode restaurar todas as coisas. Ele tem todo o poder para mudar a sua história. Amém? Saiba disso. Eu lembro que um dia desse eu li uma historinha interessante. Diz que em algum lugar, só para você entender, preste atenção aqui. Eu vi uma história de que aconteceu aqui perto da minha casa, mas não como essa. Aqui perto da minha casa construíram ali um edifício popular, muito bonitinho, é lindo, o lugar é muito bonitinho, graças a Deus, para dar
vida digna às pessoas que precisam, amém? E em determinado lugar foi feito isso. As pessoas construíram, o poder público construiu um bloco, ou vários blocos de apartamento, para tirar as pessoas de uma invasão ou de uma favela, em determinado lugar, para dar a elas uma condição mais digna de vida. E isso, de fato, foi feito. Quando foi na inauguração, as pessoas fizeram uma festa bonita, linda, enfim, aquela área onde as pessoas viviam de forma insalubre, em barracos, certo? Tudo mal, né? Tudo mal acomodado, né? Porque favela é lugar assim periférico, construído nessas condições, ele nunca tem as condições adequadas para você ter uma vida de paz, uma vida boa para você, para os seus filhos, enfim. Fizeram a maior festa e foram morar lá. O tempo foi passando e as pessoas começaram a notar que de um dos apartamentos, num determinado bloco, vinha um mau cheiro horrível, certo? E as pessoas ainda não estavam entendendo como é que acontecia, porque afinal de contas esse era o cheiro que vinha lá da favela, né? Na favela eles às vezes nem sentiam tanto, porque vinha misturado com todos os odores daquele local insalubre e tudo mais, mas agora, na nova realidade, aquele odor insalubre não cabia mais. E aí, depois de observarem, depois de procurarem o que aconteceu, descobriram um fato inusitado. Tinha um homem naquela favela, naquela antiga moradia, que ele criava porcos. E quando ele se mudou para a nova moradia, sabe o que foi que ele fez? Você já está imaginando aí. Ele levou os porcos junto com ele. E estava criando seus porcos dentro do apartamento que ele recebeu para morar. Ou seja, tiraram aquele homem da favela, certo? Mas não tiraram a favela dele. Tiraram, né, ele da presença dos porcos, mas os porcos não saíram da vida dele. Entende? E aí o que foi que aconteceu? As pessoas precisaram convencê-lo de que ali não era lugar, porque ele estava coletando as fezes dos porcos e colocando, óbvio, no vaso sanitário e tomando todo o cuidado para não chamar a atenção, mas chegou um momento em que as pessoas acabaram notando a presença dos porcos ali. Olha, querido, querida, Deus não quer a gente assim. Nova vida em Cristo Jesus, a gente não pode trazer os porcos para a nossa nova vida, não dá, certo? Não dá. Não dá para a gente andar nos mesmos hábitos da velha vida, porque quando a Bíblia diz que Jesus, né, eis que faço novas todas as coisas, eita coisa linda, pois é. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que coisa linda. Jesus quer renovar você. Jesus quer dar certo? Uma renovação de dentro para fora, de fora para dentro, de tudo que é jeito, meu velho. Agora a questão é, você quer ou não quer, certo? O chiqueiro estava lá, mas estava incomodando a vida daquele homem que se negou a desfrutar de uma vida mais confortável. Ele podia ter criado os porcos dele em outro lugar, porque de fato dentro do apartamento não é lugar para criar porcos. Então, querido, querida, abra seus olhos, porque olha, o anjo tirou Ló e a sua família, o anjo do Senhor tirou Ló e a sua família de Sodoma, mas não tirou Sodoma deles. Tem muita gente por aí tentando levar os seus leitões, os seus porcos para o céu, e se esquece que lá não há lugar para isso, certo? Não há. Então, se não há lugar, por que insistir? Antes de nos tirar do pecado, queridos, Deus tira o pecado de nós. Vou dizer de novo. Antes de nos tirar do pecado, Deus tira o pecado da gente. Uma pessoa regenerada, ela não leva para a vida nova em Cristo Jesus a velha vida. Porque a velha vida, as coisas velhas, se passaram. E se passaram, se já se foram, o que é que você quer mais ali? Não precisa mais disso. Você não tem a menor necessidade disso. Amém? Então faça uma boa avaliação. É tempo da gente limpar a casa. E a casa é aí, ó, você é o templo do Espírito Santo. Começa por aí.
arrumar fora primeiro não adianta, tem que arrumar aqui dentro. Amém, certo? Uma pessoa regenerada é uma pessoa diferenciada. Eu não digo melhor, é uma pessoa diferenciada, tá certo? Ela vai tornando-se melhor para si mesma e para as pessoas que a cercam, certo? Então, a gente precisa entender que Deus não quer somente dar uma limpadinha no chiqueiro. Deus não quer dar um upgrade no chiqueiro, de jeito nenhum, irmãos. O que Ele quer é tirar o filho pródigo do chiqueiro e devolvê-lo à casa do Pai. Entendeu? O mundo pode dizer assim, não, mas eu vou dar uma limpadinha nesse seu chiqueiro aqui, olha, vai ficar arrumadinho, tudo vai ficar parecendo uma mansão 5 estrelas, mas ainda assim, um chiqueiro numa mansão 5 estrelas. Não vai demorar muito, essa mansão não vai prestar para mais nada. Não é isso que Deus quer, certo? Deus não quer dar uma arrumadinha no chiqueiro não, meu velho. Viu, minha irmã? Viu, meu irmão? Saiba disso. Deus quer fazer como fez com o filho pródigo, tirar do chiqueiro e trazer para a presença do Pai. Amém? E saiba, Jesus tem todo o poder, Jesus tem toda a vontade, a autoridade para fazer. Agora só vai fazer isso quando as portas desse templo estiverem abertas para Ele entrar. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, Ele vai entrar e assentar-se com você à mesa. E nesse templo aí do seu coração, querido, querida, presta atenção, só você pode abrir. Deus pode, mas Ele é amável e educado. Ele não vai meter o pé na porta do seu coração e dizer, vou entrar de todo jeito. O seu livre-arbítrio que Deus deu a você, foi Deus quem deu a você, vai permitir você abrir a porta ou não. Quiçá hoje você possa abrir essa porta aí do seu coração de verdade, para que o trabalhar do Espírito Santo seja pleno na sua vida e essa limpeza da casa aconteça de forma tremenda. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós entendemos que o Espírito Santo de Deus quer de fato fazer morada em nós. Então que a gente abra o nosso coração e entenda, Senhor, que isso é uma atitude que tem tudo a ver com o que nós queremos. Então, desperta em nós essa vontade. E para aqueles que já são templo do Teu Santo Espírito, que hoje haja um renovo, que hoje aconteça aqui dentro do coração o desejo de renovar esse compromisso, porque nós queremos, Senhor, provar dessa libertação, nós queremos provar dessa cura, nós queremos provar dessa paz, dessa alegria, dessa restauração que salva, que quer fazer e produzir em nossas vidas o fruto do Teu Espírito Santo. Portanto, olha para nós, olha para a Tua igreja. Como eu disse lá no começo da nossa celebração, esses dias não estão sendo fáceis. Muitas dificuldades, muitas lutas, muitos de nós enfrentando lutas monstruosas. E não vamos mentir aqui, tem hora que a gente olha para um lado e para o outro, a gente acha que a esperança se foi. Mas Tu és, Senhor, a nossa esperança. E eu quero hoje Te agradecer, naquele que seria o último culto da Paróquia São Paulo, naquele endereço, quero Te louvar por todos os nossos irmãos, pelos que estão aqui hoje, muitos acompanhando esse momento. E quero Te agradecer pelos que foram. Oro pelo Teu consolo, Senhor, a Tua amada igreja, a família do meu querido Paulinho, a família de nossa querida Dani e de Rafa. Porque nesses dias nós temos sepultado tantas coisas, Senhor. Nós não queremos mais ver tantas mortes nesse país. Portanto, aqui estamos orando e clamando por todos os que estão aí na linha de frente, trabalhando, ó Deus, dá fortaleza a todos eles. Senhor, cria as condições necessárias para que os hospitais possam abraçar cada enfermo que se colocar na frente dos hospitais hoje precisando de um atendimento. E que se houver filas em qualquer que seja o lugar nesse Brasil, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, sopra o Teu vento poderoso sobre essa nação. E faz esse algo novo, Senhor. Cura, mostra o Teu poder, Senhor, para essa nação, que nós já sabemos é verdade, mas muitos continuam insistindo em permanecer cegos
Abre os olhos desse povo, abre os olhos dessa nação, abre os nossos olhos, abre os nossos corações. Estamos aqui escancarando, abrindo a porta para que tu entres, te assentes conosco à mesa. Dá-nos, Senhor, limparmos a nossa casa, o nosso coração, nossa vida, tirarmos da nossa vida toda a realidade, tudo aquilo que não serve para a caminhada, para que não desejemos lá na frente levar porcos para a nossa velha, para a nossa nova vida. E de fato possamos deixar lá atrás aquilo que da vida antiga era, que não faz parte nem se usa mais para a nova vida em Ti. Nós te agradecemos, Senhor, na certeza de que o Teu Espírito Santo já está cuidando de nós, do nosso país. Oramos por aqueles que administram a nossa nação, desde o presidente da República, seus ministros, os governadores, os prefeitos, os vereadores nas câmaras de vereadores, os que estão em toda a linha direta dessa cadeia de autoridade, que com temor e tremor diante da Tua face façam o que é certo. E aonde estiver o erro operando, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua mão possa abater com o Teu poder e a Tua justiça. Que o Teu cajado se mostre com poder e graça, porque é pelo Teu amor que nós já somos mais do que vencedores. Queremos então Te agradecer por isso, por tudo isso, e Te agradecendo o que virá daqui para frente agora, lá na nova casa da Paróquia São Paulo. Dá-nos, Senhor, seguirmos vivos, firmes e fortes com esse povo maravilhoso que nos acompanha. Nós Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, tem uma canção que a gente quer oferecer a você depois dessa mensagem, e eu espero que essa canção alcance aí o seu coração, desse seu jeitinho. Fique aí, ouça, com o coração aberto, com a alma pacificada no Senhor, e vamos lá. Essa canção é toda para você. Amém? Consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor.
é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Amém, queridos. Entendeu? Pela canção Quem é Você? Percebeu o quanto você é precioso, é preciosa para Deus? Pois é. E muitas vezes a mão poderosa do Senhor escolhe tirar essas pérolas, esses diamantes lapidados que Deus lapidou, né? Tira da nossa, né? Tira da nossa presença, né? Essas joias, essas flores lindas que Ele colhe do jardim da gente e leva para Ele. Então, vamos seguir em frente, sendo gratos por todas as coisas e saiba que é tempo da gente limpar a casa. Amém? Olha, tradicionalmente, se estivéssemos fazendo o nosso culto presencial, nós faríamos agora o momento do ofertório. E nós queremos convidar você a vivermos esse momento virtualmente. Nossa igreja está se mudando, nós temos tido muita agitação lá na igreja com o desmonte de todas as coisas, né? Não tem muitas coisas, a igreja não tem tantas coisas, mas tem bastante. O nosso querido Júnior estava dizendo assim, a gente pensava até que nem tinha tanta coisa, rapaz, e aí a gente está fazendo a mudança devagarinho. Essa é a última semana que a gente tem direito de ficar lá na casa e vamos, portanto, fazer a nossa reta final para transferir tudo isso. E para fazer tudo isso, irmãos, tem despesa que só, muita coisa. Na casa nova, estamos fazendo pintura, adequação, certo? Lá não tem tanta coisa para fazer, porque a casa é bem arrumadinha, é linda a casa. Mas algumas coisas precisam ser adequadas. Então a gente vai colocar uma cerâmica num determinado local que está com muita infiltração. Quem está fazendo isso é a nossa engenheira Ana Cristina, nos orientando e sempre procurando um precinho mais baixo. Estamos compartilhando com os irmãos nas redes sociais, pedindo para quem pode ajudar. Por exemplo, tem fita crepe de R$5 até uma cerâmica de R$27 o metro para a gente comprar, acho que é 15 metros, certo? É por aí. Então, tenha paciência, se você puder nos ajudar, ok? A palavra é essa, você pode nos ajudar. Com o quê? Com suas orações em primeiro lugar. Com seu carinho, Deus está ouvindo você. E faça o seu depósito, né, da sua oferta de amor, do seu dízimo. Nós vamos colocar aqui na tela, enquanto a gente coloca uma canção bem legal, vamos colocar na tela o nosso Pix, né? Ele vem assim, ele vem com o QR Code, certo? Ele vem com o QR Code e vem com o Pix,
com a conta também da igreja. Tá tudo completinho aí, você pode fazer um print da tela e depois, se for o caso, para você fazer com calma depois. Pode fazer agora se quiser, a gente vai aqui fazer uma oração agradecendo a Deus pela oferta de cada um, ok? Mas a oferta está valendo e a oração está valendo também, né? Pelo seu sacrifício, pelo seu carinho, tá bom? Então, querido, querida, nós vamos já colocar uma canção. Enquanto ela tá acontecendo, você fica tranquilo, fica tranquila para fazer a sua oferta, para atualizar o dízimo, ok? E tem até o Pix, agora a gente tem um Pix da igreja, viu? É legal, tá bom? Então que Deus abençoe e vamos em frente, tá bom? Vamos aí preparar a ceia nesse tempo, e enquanto a gente prepara a ceia, é o tempo da gente trabalhar nas nossas ofertas. E em seguida, separe seu pão aí, seu vinho, seu suquinho de uva, para a gente celebrar a ceia juntos aqui, tá bom? Se puder, reúna seu povo e vamos celebrar o Senhor, tá bom? Ó, vamos ao ofertório, que Deus te abençoe, amém. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, Olha a imagem pequena. trouxe um bem pra Mas tá aparecendo assim na sua tela. Pode ser na tela. olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Amém, queridos, amém. Meu irmão, minha irmã, separou aí o seu pão e o seu vinho. Ok, aqui nós vamos celebrar junto com vocês a ceia do Senhor. Então, peço desculpas aí por uma falhazinha, a gente estava aqui tendo uma pequena dificuldade com a imagem que estava gerando aí na sua tela, né? Nos pareceu que ela estava um pouco grande demais. E aí, procurando a telazinha, apareceu uma outra fotografia, que eu não sei por que foi, acho que tocou aqui sem querer, mas, enfim, qualquer coisa sem problema, você dá uma ligadinha para a gente pode enviar essa mesma imagem para o seu WhatsApp, e aí as coisas ficam mais fáceis. Eu quero agradecer de coração a todos os que têm feito parte desse projeto, porque, olha, irmãos, olha, a Paróquia São Paulo, ela está de pé
pela graça de Deus, durante essa pandemia. Temos sido fiéis ao Senhor, temos dizimado. A Paróquia São Paulo tem sido dizimista, irmãos. Escute essa. A Paróquia São Paulo é uma paróquia dizimista desde o primeiro culto realizado no dia 23 de outubro de 2008. 23 de outubro, quando foi 31 de outubro, nós fechamos a arrecadação, calculamos e dizimamos, certo? Para a nossa diocese, com alegria. Por quê? Porque nós entendemos que o dízimo é uma obrigação cristã. O dízimo é um teste de fidelidade. Se você acha que Deus precisa de dinheiro, deixa eu dizer aqui uma coisa a você. Não, Deus é dono do ouro e da prata, queridos. Ele é dono de todas as coisas. Quem precisa do recurso? A igreja. Eu não poderia estar fazendo nada que eu estou fazendo lá na igreja hoje se eu não tivesse recurso para pagar as pessoas para nos ajudarem. Pouca gente para não aglomerar. 2 rapazes somente, vê. Carregar tudo aquilo, meu Deus do céu. Marceneiro, serralheiro, eletricista, se você for ver o que a gente trabalhou esse mês, olha, então nós precisamos, tá certo? Então, queridos, eu quero agradecer a você que tem sido ofertante, amoroso, dizimista, querido, muito obrigado, agradeço em nome de todos os nossos missionários, todos eles, o Otaí Risalva, o pastor Osvaldo, os missionários que atendem aqui na nossa escola, certo? Quero agradecer a todos pelo empenho, pelo carinho, tá certo? E sei que é essa e por essa fidelidade que Deus tem, né? Deus tem usado e abençoado a vida de todos nós. Amém? Então, separou aí o seu pão e seu vinho? Amém. Então, vamos orar pelas ofertas, ok? Ó Deus, muito obrigado por cada oferta. Cada um que com seu coração generoso, obediente, grato, veio aqui diante do teu altar, colocar não o que sobrou, mas o que foi expressão da sua gratidão e da sua obediência à tua palavra. Portanto, nós pedimos a tua bênção e clamar a ti, Senhor, para que tu escancares as fronteiras dos fiéis dizimistas dessa igreja, que mostres a esse povo fiel, Senhor, o poder do teu amor e da tua providência, que tu possas restaurar o emprego, o trabalho, as empresas, as boas iniciativas, Pai, em nome de Jesus. Usa, né, esse teu poder maravilhoso para abençoar essa turma, esse povo extraordinário que vem até aqui com o coração pacificado e humilde diante do teu altar para oferecer a ti, Senhor, o seu melhor. Nós te agradecemos por cada oferta, clamando a ti para que elas sejam bem usadas e nos dando temor da tua face, possamos usá-las para o crescimento do teu reino. Nós te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.